Hare Krishna, Haribol. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Eu sou a Tsundara Dasa e hoje vou conduzir uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam aqui na página Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos pela audiência, para vocês que estão assistindo ao vídeo ao vivo e para todos que, porventura, vierem a assistir ao vídeo, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, leremos do Bhagavad Gita, canto 3, o status quo. Hoje é o capítulo 14, gravidez e Dite. Leremos os versos 37 e 38. Maitreya Uvacha Swasargasya Shisham Lokyam Ashasanam Pravepatim Nivrita Sandhyanyamo Aryam Mahaprajapati Kashyapa Uvacha Aprayatyat Atvanaste Doshan Mauhurti Kaduta Mamnidesha Chicharena Divanam Chatihelanat Maitreya Uvacha Swasargasya Shisham Lokyam Ashasanam Pravepatim Nivrita Sandhyanyamo Bharyam Mahaprajapati Kashyapa Uvacha Aprayatyad Atvanaste Doshan Mauhurti Kaduta Manidesha Chicharena Devanam Chatihelanat. Tradução e significado dados da Divina Graça Abhay Charanavinda Swami Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Maitreya Uvacha, o grande sábio Maitreya, disse: Swasargasya, de seus próprios filhos, Ashisham, bem-estar, Lokyam, no mundo, Ashasanam, desejando, Pravepatim, enquanto tremia, Nivrita, desviado de Sandhya Niyama, as regras e regulações do anoitecer. Aryam, a esposa, Aha, disse Prajapati, o progenitor. Tradução: Maitreya disse: o grande sábio Kashyapa dirigiu-se então à sua esposa, que tremia pelo temor de que seu esposo estivesse ofendido. Ela compreendeu que ele havia sido dissuadido de seus deveres diários de oferecer as orações do anoitecer, mas desejava o bem-estar de seus filhos no mundo. Kashyapa Uvacha, o erudito Brahmana Kashyapa disse: Aprayatyat, por causa da poluição, Atmana, da mente, Tetua, Doshat, por causa da profanação, Mauhurtika, em termos do momento. Uta, também, Mat, minha, Nidesha, orientação, Aticharena, sendo demasiadamente negligente, Devanam, dos semideuses, Cha, também, Atihelanat, sendo demasiadamente indiferente. Tradução: o erudito Kashyapa disse: por tua mente estar poluída, por tua profanação durante aquele momento, por teres negligenciado as minhas orientações e por seres indiferente aos semideuses, tudo tornou-se inauspicioso. Significado de Srila Prabhupada. As condições para se ter boa progênie na sociedade são que o esposo
deve ser disciplinado em princípios reguladores religiosos e a esposa deve ser fiel ao esposo. Bhagavad Gita 7:11 afirma-se que o intercurso sexual, de acordo com os princípios religiosos, é uma representação da consciência de Krishna. Antes de ocupar-se em intercurso sexual, tanto o esposo quanto a esposa devem considerar sua condição mental, o momento em particular, a orientação do esposo e a obediência aos semideuses. Segundo a sociedade védica, há um momento auspicioso adequado para a atividade sexual, que se chama o momento para o Garbhadhana. Diti negligenciou todos os princípios dos preceitos escriturais, de modo que, embora estivesse muito ansiosa por ter filhos auspiciosos, foi informada de que seus filhos não seriam dignos de ser filhos de um Brahmana. Nesta passagem, há uma indicação clara de que nem sempre o filho de um Brahmana é um Brahmana. Na verdade, personalidades como Ravana e Hiranyakashipu nasceram de pais Brahmanas, mas não foram aceitos como Brahmanas, porque seus pais não seguiram os princípios reguladores para o nascimento deles. Tais filhos chamam-se demônios ou rakshasas. Havia apenas 1 ou 2 rakshasas nas eras anteriores, devido à negligência dos métodos disciplinares. Mas, durante a era de Kali, não há disciplina na vida sexual. Como então alguém pode esperar ter bons filhos? Sem dúvidas, filhos indesejados não podem ser fonte de felicidade social, mas através do movimento para a consciência de Krishna, eles poderão ser elevados ao padrão humano, cantando o santo nome de Deus. Essa é a contribuição única do Sr. Chaitanya à sociedade humana. Om Jnanatimirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshuru Minitandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura região de ignorância. Porém, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine. Muito bem. Então, aqui vemos Srila Prabhupada, em seu significado, expandir o conhecimento trazido por esses 2 versos que acabamos de ler do Srimad Bhagavatam. O primeiro verso explica que Kashyapa dirigiu-se à sua esposa, que tremia pelo temor de que seu esposo estivesse ofendido. Na verdade, como nós estamos acompanhando aqui no desenrolar dessa história aqui do Srimad Bhagavatam, o fato de Diti ter conseguido desviar Kashyapa de suas obrigações para o intercurso sexual, isso trouxe um problema muito sério. E na medida em que a paixão, a luxúria, ela baixou, né? Então vem a consciência da consequência do ato, ou da atitude. Isso também acontece muito, né? No mundo espiritual, ou melhor, no mundo material. No mundo espiritual acontece, mas de uma forma totalmente espiritualizada. No mundo material acontece que o modo da paixão, na verdade, devemos lembrar que o nosso amor puro, original por Krishna, no mundo espiritual,
quando ele se manifesta de uma forma pura, que só traz bem-aventurança, só traz prazer a Krishna, e por trazer prazer a Krishna, traz prazer não só a alma espiritual individual, mas para todas as almas espirituais. Quando Krishna fica feliz, todas as almas espirituais partilham daquela felicidade. No mundo material, devido a esse amor estar sendo poluído pelo modo da paixão, ele se transforma em luxúria, conforme explicado na Bhagavad Gita. O contato desse amor transforma esse amor em luxúria, assim como o iogurte pode ser, assim como o leite pode ser talhado, por exemplo, pelo tamarindo, e aí ele se transforma em iogurte. Então, esse amor original se transforma nessa luxúria. Em contato com o modo da paixão, a alma condicionada manifesta esse amor original por Krishna na forma da luxúria material. E por estar associado ao modo da paixão, a natureza desse modo da paixão, como lembramos, os 3 modos da natureza material são bondade, paixão e ignorância. Então, quando somos influenciados pelo modo da paixão, a busca pelo prazer imediato, que obscurece o conhecimento, obscurece a inteligência, e a pessoa se deixa levar por um impulso, ele fica dominado por um desejo intenso, e ele é levado a satisfazer de qualquer forma aquele desejo intenso. Esse é o modo da paixão. Ele promete uma felicidade, um prazer muito grande, seduz o nosso desejo, e aí somos levados a satisfazer esse desejo sem o menor sem a menor contenção, sem pensar, sem raciocinar sobre o que estamos fazendo, quando somos dominados pelo modo da paixão. E acontece que esse prazer, que é derivado da satisfação dos sentidos através do modo da paixão, ele dura muito pouco. Ele é como se fosse um cometa que passa no céu, brilha, daqui a pouco se dissolve, desaparece, você não vê mais. Então, quando o prazer daquele ato terminou, então vem a consequência. E essa é uma característica do modo da paixão também. Todo o prazer derivado do modo da paixão acaba em sofrimento. Então, toda felicidade, posta felicidade. Primeiro que não há verdadeira felicidade em nada dentro desse mundo material, nada que surge do contato dos sentidos com a natureza material. Não há um prazer verdadeiro. Mas no modo da paixão, esse prazer ilusório, ele se dá nesse primeiro momento que você consegue satisfazer, mas imediatamente ele acaba, e aí ficam as consequências. E vem então, em muitas vezes, vem arrependimento. No caso, quando isso acontece com pessoas de natureza elevada. Sim, porque mesmo pessoas que tenham natureza elevada podem ser arrastados por um modo da paixão, estando aqui neste mundo material. E é exatamente este exemplo que nós estamos vendo aqui de Kashyapa. Kashyapa Muni era um sábio muito elevado. Diti também não era uma pessoa comum. Ambos eram pessoas de classe espiritual, posição espiritual muito elevada dentro deste mundo material. Então foi ali em um pequeno deslize, por causa de uma luxúria material exagerado, ali um momento de paixão, um momento onde o modo da paixão
dominou, então, em seguida, houve o arrependimento, porque trata-se também, exatamente porque tratam-se de pessoas, de seres muito avançados espiritualmente, que cometeram ali um deslize. E isso é extremamente comum, especialmente na era atual, que é uma era onde nós, seres humanos, né, somos muito inferiores aos seres humanos que viveram nesta era. Estamos lembrando que Kashyapa e Diti, eles viveram em Satya Yuga, a era mais avançada. E é por isso que esse passatempo ele é mencionado aqui. Ele está ligado a outros passatempos, ele inclusive será ainda mais expandido, né, no 7º canto do Srimad Bhagavatam, quando se falar de Hiranyakashipu, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Né? Nós tivemos agora aqui no 3º canto uma breve passagem, né, onde Hiranyaksha aparece e o Senhor Varaha salva Bhu Mandala, a terra, das águas do fundo do universo, das águas de Garba, e aniquila o demônio, esse demônio, né? Hiranyaksha. E isso tudo acontece aí nesta era. E aqui o chamado Bhagavatam, ele volta um ponto anterior, né? Como foi o nascimento, né, desses dois demônios, né? Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Então, assim, nós acabamos de ver as atividades de Hiranyaksha e agora estamos voltando para entender o seu aparecimento. E aí, o aparecimento de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles estão diretamente associados a esse evento entre Kashyapa e Diti. E devido a Diti ter persuadido o Kashyapa e Kashyapa ter cedido, por ele ter sido dissuadido dos deveres, principalmente naquele horário das orações ao anoitecer, como Prabhupada traduz aqui, Sandhya Niyamaha, verso 37, regras e regulações do anoitecer. Então, devido a isso, houve o nascimento de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então, aqui, Prabhupada, ele explica que a boa progenie na sociedade é importantíssima, porque pelo modo em que os filhos, as crianças, pelo modo em que eles são gerados, isso influencia totalmente seu nascimento. Nós devemos lembrar que a alma espiritual, sendo eterna, ela transmigra de um corpo material a outro, uma vida a outra. A alma espiritual, ela não nasce, não morre, não pode ser seca, não pode ser morta. Ela transmigra de um corpo a outro. E no momento da morte, se a alma espiritual, no momento da morte do corpo material, no momento de abandonar o corpo material, se a consciência da alma espiritual ela é elevada, ela pode ir para um plano superior de existência. Pode ir até livrar-se do mundo material, dos grilhões da energia material e retomar o seu relacionamento eterno com Krishna. Isso depende da consciência. Né? Consciência da alma espiritual, do estado da consciência da alma espiritual no momento de abandonar o corpo. Então, esse estado de consciência, ele é o que nós temos de mais perto da alma espiritual. Né? Nós, de acordo com a filosofia Sankhya, explicada no 3º capítulo da Bhagavad Gita, nós temos os elementos materiais grosseiros que formam este mundo material,
né, numa idiosincrasia, né, numa taxonomia química, nós poderíamos falar de terra, fogo, água, éter, né, que são elementos grosseiros, mente, inteligência, ego, que são elementos sutis, mas são todos materiais. E a alma espiritual, ela é manifesta pela consciência. Então, a nossa consciência ela é influenciada pela nossa inteligência, né, que discerne, pela nossa mente, que alimenta nossos desejos, né, e ela é confundida pelo falso ego a se identificar com essa mente, com essa inteligência, né, e usar os sentidos que estão atrelados ao corpo material, a esses elementos materiais, de acordo com essa mesma filosofia Sankhya explicada por Krishna. Há 5 sentidos de adquirir conhecimento, e esses 5 sentidos, né, que é a nossa audição, a nossa visão, tato, paladar, eles estão buscando o contato com os objetos sentidos. Então, o nosso sentido de visão, ele está sempre buscando ver, né, olhar para coisas que estão aqui nessa natureza, se manifestam na natureza material. Nosso ouvido está buscando ouvir, entrar em contato com sons que estão aqui nesse mundo em que vivemos. Quando nós ouvimos a propaganda materialista, quando nós ouvimos conversa, né, aquele papo materialista, né, aquelas filosofias de boteco, né, quando ouvimos aqueles conselhos do nosso amigo malandrões, né, então nós somos influenciados por uma consciência materialista. Nós somos levados a tentar nos assenhorear, e por assenhorear podemos traduzir também como desfrutar. Perdão, um pouco ainda gripado. Desfrutar dos elementos materiais. Então, ao ouvir, né, conversas e sons, músicas, né, que glorificam essa natureza material, nós somos levados a tentar desfrutar dessa condição material. Vou beber uma água aqui. E isso faz com que nós entremos nesse ciclo do modo da paixão, nessa influência pelo modo da paixão. E no Bhagavad Gita é explicado que logo em seguida ao modo da paixão vem a frustração. No caso de almas elevadas, a frustração pode originar arrependimento. É o que está acontecendo aqui entre Diti e Kashyapa. Em pessoas que não são tão elevadas, essa frustração leva à ira. As pessoas ficam iradas. Então, ali, num casal ordinário, isso poderia estar levando a uma briga, né? Uma dissolução, acusações e não é? Ira. No caso de Kashyapa e Dita, eles estão conversando, e Kashyapa explica. Explica que, infelizmente, tudo tornou-se inauspicioso. Pela profanação daquele momento em que deveria ter havido, né, aquele, como o Prabhupada traduz aqui também, já no verso 38, Muhurtika, como nós sabemos de Muhurta, né, o momento. Né? Nós sabemos que, por exemplo, há o Brahma Muhurta, que acontece bem cedo de manhã, por volta das 4 horas da manhã, todo dia. É um momento em que nossos doshas, né, estão equilibrados. É um momento auspicioso para se praticar atividades espirituais, né, como um Mangala Arati, um Arati Mangala, auspicioso, Mangala Arati, por causa do Muhurta, do Brahma Muhurta, Brahma espiritual, né? O Brahma de Gyasa. Agora é hora de indagar sobre a verdade absoluta. Então existe um Brahma
muhurta, um momento bem adequado para você indagar sobre o conhecimento espiritual, né? Tato Brahma Jigyasa. Brahma Muhurta, e no Brahma Muhurta pratica-se o Mangala Arati, o Arati auspicioso. E aí também se canta o Mahamantra Hare Krishna, nesse Brahma Muhurta, que deve ser usado para isso. Também há outros muhurtas durante o dia, né? No caso nesse momento, para negligência de Diti e Kashyap em respeitar a prática, né? Como no verso 37, no verso 37, né, foi explicado, né, do Sandhya Niyama, as regras e regulações do anoitecer. Sandhya, falar de Sandhya Muhurta, né? Sandhya Niyama, as regras e regulações do anoitecer. Então, por essa indiferença em cumprir, houve o arrependimento e está havendo essa discussão. Poxa, nós fomos indiferentes a essa prática, né? Aliás, nós fomos negligentes na prática aqui do Sandhya, né? Nossas práticas aqui noturnas, naquele momento, e agora tudo tornou-se inauspicioso. Nós podemos estar, em algum momento, achar que está havendo assim, muita rigidez, né? Mas devemos lembrar que isso acontece numa era muito... isso acontece, né, em Treta Yuga. Na verdade, Kashyap e Diti, eles não são de Satya Yuga, eles estão em Treta Yuga. E mesmo assim, é uma era onde a adoração, né, era muito importante. As regras e regulações eram muito seguidas, era o processo de avanço espiritual. Porque os seres humanos, eles eram muito mais elevados, então a consequência de seus atos, também os desvios de seus atos eram muito mais sérios, né? E quando a pessoa é muito mais, ela vive numa condição muito mais favorável, né, por ter um tempo maior de vida, maior inteligência, maior capacidade de compreensão espiritual, então seus atos, quando eles ferem, quando eles são, quando eles ferem, né, as regras e regulações naquele momento, né, por pessoas tão elevadas, as consequências são muito, muito graves. Né? Então, assim, nós podemos tentar fazer uma analogia. Por exemplo, se você tem um mecanismo bastante simples, não, então, assim, mesmo que haja ali alguma imperfeição, você consegue arrumar ali, continuar utilizando, né? Mas se você tem um mecanismo muito sofisticado, capaz de realizar uma coisa muito sofisticada, por exemplo, se você tem ali para quem teve isso, né, um motor de um Fusca, né? Quando dava um problema, você abria ali, mexia, ou era o carburador, alguma coisa assim, via se tinha corrente da bateria, um fio que tinha soltado, você conseguia ali mesmo arrumar. Mas se você tem um motor muito sofisticado, por exemplo, né, de um carro moderno de Fórmula 1, você não consegue mexer. Qualquer pequeno desvio ali, né, ele se torna um problema muito sério. Então, em outras eras, essas questões eram muito sérias, porque desviava a pessoa do caminho espiritual. As consequências eram muito maiores. Né? Quando você tem muita consciência, o seu ato, ele assume uma consequência muito mais séria. Isso quer dizer o seguinte: pessoas que são ignorantes, né, e não tiveram acesso ao conhecimento espiritual, seus atos provocam um karma ruim, né, provocam uma reação ruim. Mas devido à sua ignorância,
ainda assim, as reações são menos severas do que, por exemplo, para uma pessoa muito elevada, tem muito conhecimento, né, que teve acesso a, 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 a ouvir do mestre espiritual o conhecimento espiritual. Então, um ato inauspicioso cometido por uma pessoa consciente, ela traz uma reação muito maior. Claro que ignorância não é desculpa para ninguém, porém é um fato em que numa era em que as pessoas em geral eram muito mais conscientes de Krishna, os desvios eram muito mais sérios e muito mais levados muito mais a sério. Né? Agora, nós vimos, por exemplo, que Prabhupada explica que esses filhos de nascimento indesejado, né, que chamam-se demônios ou rakshasas, eles nasciam desses pais brahmanas que se desviavam da sua consciência no momento de gerar a progenie. Então imagina a consequência de um deslize, mesmo de pessoas tão elevadas como Kashyapa e Diti. O fato de eles terem se desviado, eles geraram personalidades como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, porque eles se desviaram daqueles princípios reguladores para o nascimento deles, em um momento de sedução ao modo da paixão. Mas Prabhupada explica que havia um ou dois rakshasas nessas eras anteriores devido à negligência dos métodos disciplinares. Então, claro, havia rakshasas que nasciam lá dos rakshasas, mas desses que se diz de pais brahmanas, haviam muito poucos. Aí ele cita o exemplo, né, de Ravana, que viveu em Satyuga. Ravana, sim. Ravana e Kumbhakarna viveram em Satyuga. E eles eram filhos do grande sábio Vishrava, que também cometeu esse mesmo erro, depois seria cometido por Diti e Kashyapa. Então, de Vishrava. E Vishrava, ele era filho de Pulatsya. Pulatsya era um dos 7 filhos mentais do Senhor Brahma. Então, você vê que Ravana, ele era neto de Brahma. Então, ele vinha de uma família extremamente elevada. Né? Brahma teve 7 filhos que foram originados da sua mente. Né? Entre eles, os sábios Mariti, Atri, Atri Muni, né? Angira Muni, e entre eles também Pulatsya. Né? E o próprio Vasista também, está entre esses grandes sábios, né? Que foram conhecidos, eles eram conhecidos, no Mahabharata explica isso, né? Como Titra Sikandinis. Eles vieram da mente Titra, né? do próprio Sr. Brahma. Então Pulatsya estava entre esses sábios mentais e ele teve esse filho, Vishrava, que se desviou também num momento muito parecido. E nasceram Ravana e Kumbhakarna, que eram 2 rakshasas, filhos de um Brahmana, né, que nasceu diretamente da mente de Brahma. Então, é uma pessoa extremamente elevada. Né? Na verdade, Ravana e Kumbhakarna, eles eram bisnetos de Brahma. Né? Brahma teve Pulatsya. Pulatsya, sim, era o avô de Brahma, porque de Pulatsya veio Vishrava, e Vishrava é que foi o pai, né, de Ravana e Kumbhakarna. Então, sendo bisneto de Brahma nessa linha direta, né, ainda assim eles se comportaram como Rakshasa. Então, essa questão dessa progenie da consciência, era isso que nós estávamos também desenvolvendo, esse raciocínio do fato da consciência. Né? Consciência é o que nós temos mais perto da alma espiritual. Por isso que nós estávamos aqui discutindo sobre a Sankhya Yoga. Né? Então nós temos
no nosso condicionamento material, nessa combinação de alma espiritual e corpo material, né, nós temos os elementos grosseiros, os elementos sutis, que é inteligência, mente, e temos a nossa alma espiritual navegando entre os sentidos materiais e os objetos dos sentidos. E devido à influência dos modos na natureza material, o contato dos sentidos com os seus objetos sentidos, quando ele é regulado pela inteligência que predomina no modo da bondade, então nós podemos preservar a geração de uma progênie que é gerada num estado de consciência elevado. Então, a alma espiritual que é atraída para o ventre, nesse momento do nascimento, né, através de uma consciência elevada, ela já tem uma condição, uma pré-condição de que a sua consciência também poderá ser elevada, né? Então você aumenta a probabilidade de estar gerando pessoas de consciência elevada, que terão gosto, terão apreço a desenvolver a sua consciência, a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, a sua autorrealização. Então, por isso que esse momento ele é tão importante. Quando há negligência nesse momento da geração, progênie, então a consciência ela é muito atraída para o gozo dos sentidos. E a alma espiritual corporificada que nasce nesse estado de consciência baixo, ela também vai desenvolver a consciência baixa. Né? E aí esse é um dos grandes problemas, como o Prabhupada explica, né? Que esses filhos, eles podem ser fonte, melhor, não podem ser fonte de felicidade social. Não é possível que filhos que são gerados dessa maneira inauspiciosa, num momento de atração pelo modo da paixão, momento de se extravasar, luxúria material, essa consciência de desfrute egoísta da natureza material. Então essa consciência leva à formação já no ventre de filhos que não serão fonte de felicidade social. Eles não estarão vivendo pensando no bem da sociedade, no bem da humanidade. Eles vão já, desde o início, desenvolver uma consciência egoísta, de desfrute material egoísta. Então, a consciência, no momento de abandonar o corpo, quando ela é elevada, ela leva a pessoa a uma situação, né, de um próximo nascimento, uma situação muito elevada, onde os pais estarão preocupados com essa consciência. Ela pode se levar a um plano superior, um plano superior de existência, pode se livrar do mundo material. Mas quando a consciência é muito limitada, né, pelo modo da paixão, principalmente, e da ignorância, ela vai nascer num ambiente de consciência predominado pelo modo da paixão e da ignorância. São os modos inferiores da natureza material. E isso vai levar ao desenvolvimento de uma consciência muito baixa, muito rasa, muito próxima da vida animal. E poderá haver, sim, um deslize para formas inferiores de vida no momento de abandonar esse corpo, se a consciência for muito animalesca, né, muito levada a esse desfrute. Né? No caso dos animais, por exemplo, eles não têm uma reação pecaminosa por estarem satisfazendo seus desejos materiais. Eles não têm inteligência suficientemente desenvolvida para compreender, né, tópicos espirituais, como acontece na vida humana. Por isso que na vida humana, onde há condições dessa compreensão, é muito lamentável quando se desperdiça a forma de vida humana simplesmente para se viver da mesma forma que animais. Estão preocupados apenas em comer, dormir, ter sexo,
se defender, né? Então, a vida humana, ela pode ser uma ponte, e assim, na ponte sempre ela leva de um estado a outro, né? Ela pode ser uma ponte que nos leve a um estado superior, mas também pode nos levar, a ponte também pode levar a um estado inferior, né? Então nós devemos ter essa compreensão e desenvolver a consciência de forma adequada. E é por isso que Prabhupada chama, né, ou esse movimento, um movimento para a consciência de Krishna. Porque como ele explica aqui no significado, ele explica que esses filhos, né, gerados por pais que não seguiram princípios reguladores, eles nascem como rakshasas, né? E durante a era de Kali, Prabhupada explicando, como não há disciplina na vida sexual, então como pode se esperar bons filhos, né? Então, em geral, não há disciplina. Não há nenhuma disciplina, nada disciplinando a vida sexual, né, em Kali Yuga, né? Pelo contrário, as pessoas querem libertar, extravasar. Então, como se pode esperar, então, esses bons filhos, né? Só que Prabhupada diz que pelo movimento da consciência de Krishna, mesmo esses filhos, né, essa progênie gerada pela luxúria, eles podem ser elevados ao padrão humano, o verdadeiro padrão humano, né? É diferente do padrão animal, né? Cantando o nome de Deus, tanto o nome de Deus, né? E essa, Prabhupada menciona, é a contribuição única do Sr. Chaitanya a sociedade humana. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu vem aqui, né, para nos salvar, né, para gerar um ambiente de Satya Yuga, mesmo nessa nossa Kali Yuga, né? Traz o movimento de Sankirtana. Então, o movimento de Sankirtana, o movimento de Prabhupada da consciência de Krishna, estão fortemente atrelados, né? A continuação, né, no movimento de Sankirtana é a ISKCON, esse movimento para gerar a consciência de Krishna mesmo naquelas pessoas que tiveram a infelicidade de serem arrastadas, né, pelos modos da paixão e ignorância para uma consciência de vida muito baixa, mesmo que tenham tido um nascimento muito baixo. E aqui, esse nascimento muito baixo não se refere à classe social, nada disso. Se refere ao fato da consciência, no momento da geração da progênie, não ter sido elevada. Mesmo essas pessoas têm essa oportunidade pela contribuição única do movimento Sr. Chaitanya. Então, essa diria, uma facilidade da era de Kali, né, uma colher de chá, né, de Krishna, porque o fato de nós estarmos tão envolvidos, né, com o modo da paixão em Kali Yuga, né, devido a estarmos tão envolvidos com isso, então, e ser tão proeminente, né, o assalto dos sentidos, né, propaganda materialista está em toda parte, né, toda parte. Você cumpre isso, veja isso, olha como isso é bom, você precisa disso. O tempo inteiro estamos sendo tão bombardeados, né, por essa. E nossa consciência, ela é afetada. Ela acaba sendo afetada e nós acabamos sendo levados, né, a uma vida assim, de satisfação dos sentidos. Buscar essa satisfação imediata, esse prazer rápido, momentâneo, que, né, é do tempo de você ter uma charge. Você deu uma charge, já compreendi tudo. A gente não tem tempo para se aprofundar em nenhum assunto de verdade, né? Ver todos os meandros. Então, as pessoas são muito enganadas, né? A era de Kali é a era onde as pessoas são enganadas, são enganadores e enganados. Pessoas que também elas brigam por qualquer coisa, não conseguem
não conseguem refletir e discutir e analisar, expor adequadamente pontos de vista, já querem partir para a violência. Nós vemos como é uma era tão violenta. Por exemplo, algumas vezes a gente, quando entra em contato com a Bhagavad Gita, a gente vê, houve uma grande guerra, mas foi uma guerra que durou 18 dias e onde os kshatras, eles se reuniram num campo de batalha, Makshetri Kurukshetri, Samaveta Yuyutsava. Eles desejaram lutar, né? E foram para um campo de batalha. Não houve nenhuma bomba caindo no nenhum hospital, nenhuma criança, nenhum idoso sofreu nada. Porque ali houve uma disputa entre kshatriya, uma contenda, que Yudhishthira Maharaj tentou evitar de tudo quanto foi jeito. Ele foi para um exílio, onde ele passou 13 anos, depois mais um, totalmente escondido, 14 anos, tentando evitar, e voltou e pediu apenas 5 povoados, 5 vilas para poder governar ele e seus irmãos. E mesmo após tantos anos assim, ainda não houve solução, né? E Krishna, ele também tinha um plano de tirar aquelas pessoas, né, aquele grande peso dos exércitos. Então eles se reuniram num campo de batalha e eles resolveram aquela questão lá entre eles, entre os kshatriyas. E aqueles que morreram naquele campo de batalha, ocupando a sua atividade de kshatriya, genuinamente, eles foram para um plano superior. Não, mas aqueles assim chamados kshatriya, que jogam bombas em hospital, em colégios, residências, eles, se morrerem na batalha, eles não vão para nenhum plano superior. Então essa é a era de Kali que nós vivemos, né? E isso, então nós precisamos de fato melhorar, aprimorar a consciência das pessoas. E todas essas pessoas, mesmo essas que estão cometendo esses crimes horríveis, eles poderiam ser purificados, né? Ter a sua consciência purificada pelo movimento da consciência de Cristo, que é essa extensão do movimento, da contribuição única do Sr. Chaitanya à sociedade. E é por isso que nós precisamos ter esse autocontrole de cantar o mantra Hare Krishna constantemente, de estarmos apegados a essa prática, a esse sadhana, né, para que nós possamos ter força espiritual de resistir aos impulsos indisciplinados do modo da paixão e da ignorância, principalmente. Tá bom? Já são 8h51, então eu vou parar aqui. Bom, hoje nós lemos os versos 37 e 38 do terceiro canto, capítulo 14 do Srimad Bhagavatam. Maitreya Uvacha Swasagasya Shishanlokyam Ashasanam Pravepatim Nivritta Sandhya Nyamo Paryam Aha Prajapati. Maitreya disse: o grande sábio Kashyapa dirigiu-se então à sua esposa, que tremia pelo temor de que seu esposo estivesse ofendido. Ela compreendeu que ele havia sido dissuadido de seus deveres diários de oferecer as orações do anoitecer, mas desejava o bem-estar de seus filhos no mundo. Kashyapa Uvacha Aprayatyad Atmanaste Doshan Mauhurtikaduta Man Nideshachicharena Devanam Jatihelana. O erudito Kashyapa disse:
por tua mente estar poluída, por tua profanação durante aquele momento, por teres negligenciado as minhas orientações e por seres indiferentes aos semideuses, tudo tornou-se inauspicioso. Então, muito obrigado a todos. Eu vou dar uma olhadinha aqui na parte dos comentários, né? E vamos ver comentários aqui de todos que estão presentes. Marcos Hanuman, minhas humildes reverências para Bodhisundara. Todas as glórias da Prabhupada. Bom dia aos Vaishnavas presentes. As minhas reverências, Hanuman. Sundarangi. Bom dia a todos. Hare Krishna. Reverências para Bodhisundara. Hare Krishna. Minhas reverências, Sundarangi. Haribol. Otávio Daniel Neves Maria. Hare Krishna. Hare Krishna. Sérgio Azevedo. Hare Krishna. Haribol. Jai Prabhu, reverências. Toda a glória será Prabhupada. Reverências. Balaram Gupta. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Dharmendra. Hare Krishna, queridos devotos. Dandavat Pranam. Haribol. Hare Krishna. Sumanshil. Hare Krishna. Hare Krishna, Sumanshil. Haribol. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Marcos Hanuman, obrigado, Bodhisundara, pelo serviço devocional. Obrigado, ISKCON Rio, por nos ocupar em Bhakti Yoga. Todas as glórias será Prabhupada. Goura Premanande, Haribol, Haribol. Todas as glórias devotos, devotas reunidos, né? Isso é muito importante nessa associação. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e espero que vocês tenham uma semana transcendental de muita iluminação, muito serviço devocional. Hare Krishna.